1 Tessalonicenses, capítulo 4. Está escrito assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devam viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Amém? Dentro da série Santificação, nós vamos falar sobre imoralidade sexual. É o tema dessa noite. O apelo sexual é muito grande do nosso tempo, mas eu queria que você entendesse que desde que a Bíblia é Bíblia, você vê assuntos de sexualidade, desde a lei de Moisés, os profetas, trabalhando a ideia de que o povo de Deus precisava ter uma vida sexual limpa, produtiva, santa, dentro dos padrões divinos. Então, nós não podemos ter a desculpa de que o nosso tempo parece ser um pouco mais complicado o assunto. Não é. Você tem em Coríntios, por exemplo, algumas narrações lá de prostituição no meio da igreja. Um filho que tinha relações sexuais com a própria madrasta. Ele assumiu lá a madrasta e foi para a cama com ela. E muitas outras coisas. O mundo bíblico, as religiões que estavam ali em volta do povo de Deus, tinham templos pagãos abertos com prostitutas rituais. As prostitutas que ficavam ali para terem sexo como adoração a ídolos. Então a sexualidade ela é um assunto grave desde que a Bíblia se inicia. Nós não podemos achar que a sexualidade hoje está pior. Não está. Se tem um assunto homossexualismo no Novo Testamento, é porque a prática homossexual ela estava presente naquele tempo. Eu quero tentar quebrar o tabu de que parece que hoje a igreja está colocando para o pastor, para os irmãos, que isso está pior, que isso está fora do controle, que isso é mais difícil, que hoje é mais complicado, que como que alguém conseguiu se segurar, nos dias de hoje não se seguraria, hoje é diferente. Não, eu quero colocar para você que ainda se sustenta sim a mensagem bíblica de que o desejo de Deus é a abstinência de todo e qualquer tipo de imoralidade na área sexual. Eu quero trazer hoje essa palavra para que a gente tenha de Deus um amparo, um lugar, a gente perceba aqui o que Deus ele quer fazer na sexualidade. Como se isso talvez não fosse um assunto, tem que ser assunto tratado dentro de igreja, tem que ser assunto batido dentro de igreja. A santidade, ela precisa sim tocar a nossa vida sexual e nós precisamos sim ter um pensamento bíblico referente a isso. Meu desejo é que um dia a gente ainda consiga aqui na igreja implantar o currículo de cursos para homens. E nesses 9 cursos que nós temos, tem cursos que são tanto para homem quanto para mulher. E tem um curso que só fala sobre isso, imoralidade sexual, que é a questão pureza sexual, o nome do curso? Eu esqueci agora. Eu sei que ele trata desse assunto de sexo. Então, hoje nós vamos ver isso, integridade sexual, exatamente. E há um desejo no meu coração de que a igreja ela aprenda, ela tenha armas para lutar contra a sexualidade, que é uma coisa que opera em todos nós, de forma saudável ou não, está presente na sua vida, está presente na sua família,
E ai dos pais que pensam que isso não está presente na vida dos filhos. Nós precisamos começar a nos despertar e a entender que se nós não formos os instrutores sexuais da igreja, alguém vai instruir. E o apelo hoje é para que a sexualidade ela caia dentro do padrão de liberdade, e que não é liberdade, nada mais é do que libertinagem. É aquela prática a cada dia mais impura, suja, a cada dia mais sem regra, sem parâmetro, desde que você sacie uma necessidade do seu corpo, está válido. Ainda assim, dentro da igreja nós estamos entrando nisso. Outro dia eu estava atendendo um rapaz e tentando ajudar ele, de que a vida sexual dele precisava tomar outro rumo, e ele falou para mim que ele foi instruído por um pastor de jovens, daqui de Nova Iguaçu, para você não entender que essas coisas, a gente pensa, né, lá no Brás, não sei se você já viu, gente, toda igreja ruim que a gente pensa aí de padrões ruins, está lá no Brás, em São Paulo. Você pode observar toda coisa louca. Outro dia tinha uma pastora aí que se diz amante de um pastor, e ela é da onde, gente? Do Brás. Mas essas coisas não estão lá no Brás, estão aqui em Nova Iguaçu. E o pastor estava ensinando o rapaz o seguinte: se você fizer com amor, você pode fazer com quem você quiser. Falei para ele, o problema é que eu já vi você amar 4. Desde a época que eu te conheço, você já amou 4. Aí ele ficou, Falei, será que isso se justifica? Eu fui dentro do argumento dele, eu não concordo com esse argumento. Então, meu irmão, preste atenção. Não há escapatória hoje para você, não há argumentos. Não há argumento para quem for ouvir essa mensagem. Nós precisamos entender que Deus ele ainda tem um desejo dentro da santificação. Abstinência da imoralidade. Essa é a questão que o texto nos diz. Então vamos lá. Preste atenção no que estava acontecendo com essa igreja. Essa igreja de Tessalonicenses, eles eram um povo que se converteu e a fé deles falava, antes que Paulo chegasse para falar para as outras igrejas, eles já chegavam falando, olha, nós sabemos o tamanho, a forma tão espantosa como esse povo se converteu. Chegava a mensagem da forma como esse povo foi salvo, antes que Paulo chegasse para testificar o que tinha acontecido ali. Antes que Paulo testemunhasse, a fé dos Tessalonicenses já falava por si. O pessoal começou a olhar, e Paulo descreve que eles deixaram outros deuses e se converteram a Deus mesmo, ao nosso Deus, nosso Pai. Eles se entregam e começam a passar muitos e muitos apertos, tribulações, por conta de terem se entregado a Jesus. Não foi fácil. Esse processo de abandonar os deuses pagãos, agora eles começaram a ser perseguidos, havia povo atribulando eles, simplesmente porque eles estavam agora entrando no reino de Deus. Era um povo totalmente perseguido, sofrido. Nós estamos falando de uma igreja que, para estar onde está, pagava um preço muito alto. E Paulo escreve para eles dizendo que Satanás havia impedido Paulo de voltar a essa igreja. Por quê? Paulo ele estava... Nos 3 primeiros capítulos, ele fala todos esses assuntos que eu estou falando para você. Então, o que ele estava? Ele estava agoniado porque ele não conseguia estar, e como ele sempre fez em outras igrejas, ele não conseguia estar presente para suprir a falta da fé. O que seria a falta da fé? Falta de instrução, falta de entendimento em alguma área da fé. E Paulo fala, olha, eu queria estar com vocês para suprir vocês nessa área, e não pude fazer isso, porque Satanás me impediu. Ele conta que ele estava sendo perseguido por outros judeus lá, que estavam impedindo Paulo de pregar aos gentios para que eles não se salvassem. Eles não queriam que a mensagem que salva, Jesus, chegasse até os gentios, não. Eles queriam judaizar o mundo. Era uma baita de competição por religiosidade. Na cabeça dos judeus, o evangelho é mais uma religião, e esse povo estava no meio dessa briga. Paulo não conseguia ir até eles porque ele estava impedido, pessoas talvez ameaçando fisicamente Paulo, e Paulo está ali impedido de chegar, e ele fala, então, não aguentando mais, eu envio Timóteo para ele lembrar os meus caminhos em Cristo. Quando Timóteo volta e reacende em Paulo uma esperança, que Paulo sempre falou que ele temia que o tentador, que é Satanás, pervertesse a obra de Deus na igreja, porque você sabe que é isso que ele faz. Satanás não tira ninguém da igreja, gente. A ausência de fé tira as pessoas da igreja, a ausência de entendimento tira as pessoas da igreja. Satanás, ele quer uma igreja destruída. E é o que ele faz aqui. Paulo falou, olha, eu temia que o tentador vos tentasse.
e todo o meu trabalho se perdesse, mas quando ele recebeu o recado de Timóteo, a fé lá está viva. E ele fala, olha, agora eu estou orando a Deus para que Deus me leve até vocês. Daqui a pouco nós vamos até ver esse versículo. Ele fala, eu queria que Deus agora me enviasse até vocês, eu queria que ele me levasse até aí. Só que nisso, quando ele chega no capítulo 4, ele fala, finalmente, meus irmãos, eu quero incentivar vocês, que a maneira como eu já preguei, como vocês já receberam a instrução, vocês já estão inteirados daquilo que deveriam fazer, continuem fazendo e façam mais para que vocês agradem a Deus. Aí ele começa a esclarecer uma coisa, e é a primeira que nós vamos falar, que é a vontade de Deus e a ação de Deus na santidade. Preste atenção aqui. Deus, ele tem a vontade dele específica nesse texto. Ele quer a sua santidade. Ele deseja a sua santificação. É desejo de Deus e não há ninguém fora disso. Você não pode tirar você daqui falando, olha, eu não me enquadro nessa vontade. Aqui não é uma vontade específica para um indivíduo. É uma vontade geral de Deus para todo cristão. Deus deseja que o cristão seja santo. Só que a santidade trabalhada no texto não é uma santidade qualquer. Preste atenção aí. Ele traz algo específico, talvez padrão para aquela igreja. Lá no verso 3, ele diz, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Talvez Paulo aqui está falando de santidade, ser separado, como já vimos, ser consagrado, mas aqui há uma coisa específica. Talvez essa igreja estivesse passando por alguns detalhes na vida sexual e algumas complexidades, e Paulo ele trata agora especificamente disso. Então preste atenção, essa palavra imoralidade pode estar na sua versão aí que você está usando de Bíblia, prostituição. Quem está aí? Eu não quero que você se assuste, porque palavra prostituição, palavra imoralidade, é uma palavra grega chamada porneia, que significa todo e qualquer tipo de disfunção sexual. Nós estamos falando aqui incesto, que é sexo com pessoa da mesma família. Nós estamos falando aqui sexo com animal, que é bestialidade. Nós estamos falando aqui adultério. Nós estamos falando aqui pornografia, que hoje é uma coisa atual. Nós estamos falando aqui de toda e qualquer disfunção sexual. O homossexualismo, está tudo dentro dessa prática. A palavra pornéia, ela, às vezes, é traduzida como prostituição, outras vezes como imoralidade, mas ela sempre é aplicada a essa área sexual, para explicar todo e qualquer tipo de disfunção sexual. Agora, preste atenção aqui. Não tinha como esses cristãos fugirem. Paulo, ele chega lá no capítulo 3, acompanhe comigo, versos 12 e 13. Ele chega lá no capítulo 3, ele vai falar que ele orava todo dia e noite por essa igreja. Aí o verso 12 vai iniciar o que era a oração de Paulo. Paulo fez isso em muitas das suas cartas. Escreveu que ele orava. E olha o que ele orava. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecidos em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ele está pedindo a Deus que fortaleça o coração da igreja, dos discípulos, com santidade, para que quando esses discípulos forem se encontrar com Deus na sua vinda, na vinda do Senhor, ele falou para que perante ele você não tenha nenhuma culpa. Preste atenção, Paulo reconhece aqui que essa vontade de Deus, que é a nossa santidade, é Ele mesmo quem opera em nós. Se não bastasse isso aqui, tem o nosso texto, que eu acho que eu vou batizar de nosso, que é o quê? 1 Tessalonicenses 5, quem sabe? Verso 23. E o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, que duas coisas se repetem nesses textos passados aí que eu li. A vinda do Senhor. Esses cristãos aqui eram fascinados pela vinda. Paulo vai escrever uma segunda carta que fala só sobre a vinda. Você sabe por quê? Um homem maldoso se introduziu para pregar. Uns mestres maldosos começaram a falar, Jesus já veio e vocês ficaram.
Essa vinda já foi feita. Vocês não notaram, ele já veio. De alguma maneira eles começam a colocar isso. E esses cristãos, eles tinham uma sina. Paulo instruiu muito bem eles sobre a vinda do Senhor. E era um assunto que eles estavam ali fissurados. Quando ele vem? Então Paulo garante a eles que eles devem, ao invés de ficarem preocupados se já se deu a vinda do Senhor, se preparar, porque quando Jesus viesse, eles estariam na presença dele, e é isso que eles teriam que ter preocupação, de como é que eles estariam perante o Senhor. Mas o que fica aqui para nós é a gente entender que é a vontade de Deus a nossa santificação, e que Ele é quem opera em nós a santificação. Com isso não há desculpa. Não há aqui alguma coisa que você possa falar que a área sexual sua, ela não está submetida ao Senhor porque é mais difícil, porque, como eu vou vencer nessa área? A Bíblia já nos diz que quem opera a santidade é o mesmo que quer essa área santificada a Ele, e é Ele quem trabalha em nós para isso. Não tem como escapar. Não tem como dizer, olha, é justificável, pastor. Aqui, opera hormônios. Não tem como justificar. Não vai ter como justificar. Então preste atenção. Todo pecado, olha o que ele vai dizer. Segunda questão aqui, no verso 4 e 5, ele mostra que o pecado sexual ele nasce do descontrole. Ele nasce da desordem, da falta de controle sobre aquilo que opera no nosso corpo. Não é o nosso assunto, mas se você tem tido problema com isso, meu irmão, jejue. Trabalhe o controle sobre si. Entenda, orando, que domínio próprio é uma ação do Espírito Santo em você. É o fruto do Espírito que nós já vimos. Ou nós andaremos nas nossas obras, que é as obras da carne, ou nós deixaremos com que o Espírito Santo produza em nós o seu fruto. E olha o que ele está falando, que cada um, no verso 4, saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Deus está aqui preocupado com o seu corpo, com aquilo que você faz com o seu corpo. Deus está aqui dando atenção ao seu corpo. Seu corpo não é qualquer coisa, não é uma coisa banal. Deus não quer só o seu coração. Ele está preocupado com aquilo que você faz enquanto está no corpo, com aquilo que opera no seu corpo e como que você controla isso que opera no seu corpo. O descontrole, ele não é uma coisa da vida cristã, em nenhuma área. Tudo aquilo que estiver descontrolado, você precisa trabalhar para que se controle. Eu um dia, num momento de sinceridade meu na juventude, eu pensei, graças a Deus, eu consegui vencer muito nessa área. Eu posso testemunhar isso diante do Senhor. Porém, eu vi amigos que ficavam totalmente agoniados, porque falar que isso é pecado, meu irmão, todo mundo aqui tem ciência disso. Eu quero saber o que a gente vai pegar hoje aqui, que é como nós vamos nos livrar disso. Sabe por quê? Eu pensei o seguinte, falei, por que Deus não colocou um botão no ser humano que quando a gente casa, a gente vem aqui e deslacra e aperta e aquilo... Porque tudo que o pecado fez foi tornar aquilo que é sadio, bom, feito por Deus, algo descontrolado no ser humano. Foi isso que o pecado fez. Ele causou em nós uma reação de descontrole, de fobia, de desejos ardentes. É isso que a palavra concupiscência surge lá, ou desejos fortíssimos, quando é bem traduzido, eu prefiro essa versão. Desejos fortíssimos. Isso que o pecado fez, aguçou em nós apetites. Sim ou não? Aí o que acontece? Se Deus, na obra da salvação, simplesmente lacrasse você de repente, castrasse os seus desejos, isso não seria uma operação de santidade. Isso seria um macete, uma manobra. Você não lidaria com você. Então, como é que faria para a questão da ira? Aí também Deus iria castrar a nossa ira. E do falar demais? E do comer demais?
Porque quando se fala de sexo, nós estamos falando de um processo também físico, de uma necessidade do corpo. Ninguém aqui ligou essa máquina, isso aconteceu. A adolescência começou ali a puberdade e você começou a ver em você despertar desejos pelo sexo oposto. Tomara a Deus que seja pelo sexo oposto. E esse despertar de desejo começou a aflorar e você deve ter aprendido sexo dentro da tua casa. A maioria de nós pode dizer que a nossa curiosidade foi saciada por alguém que era impuro, imoral, quando não na pornografia. Hoje, qualquer clique nos leva para buracos que nós não podemos mais voltar, às vezes. Qualquer coisa pode ser pesquisada no Google. Então, o que começa a acontecer? Em vez de nossa família ter sido uma guardiã da nossa área sexual, a família muitas das vezes expôs você, deixando você na curiosidade, fazendo com que você se saciasse, buscasse as informações de uma maneira impura. Então preste atenção, nós estamos aprendendo meio que como animais a sexualidade. O animal ele não tem ciência, ele simplesmente cede aquilo que o seu instinto está pedindo. E o que está acontecendo? Nós não temos instrução. Então, preste atenção, o que gera? Quando o menino ele começa a descobrir o ato de se tocar, mas não é só homem, isso é uma hipocrisia da sociedade, mulheres também. Quando começam a descobrir o desejo, o prazer, aquele momento ali, quando começa a descobrir aquilo ali como um alívio, quem é que chega para dizer, olha, isso é bom, mas não é para ser utilizado erradamente? Quem chega e fala, meu filho, você não precisa se tocar, você vai ter algo chamado poluição noturna. Quem sabe o que é poluição noturna? O menino, quando ele chega a uma certa idade, ele começa a expelir aquilo que não é para ser utilizado. O esperma ele começa a sair, assim como qualquer outra coisa do nosso corpo. É uma coisa sadia acontecer e poucas pessoas sabem disso dentro da família. Quantos adolescentes sentaram com seus pais e tiveram acesso a essa informação? Olha, meu filho, teu corpo vai começar a fazer isso, não se assuste, não fique acanhado. Como é para o menino acordar e está todo ali sujo, e agora ele tem a mãe que lava as roupas dele? Como é que ele fala para uma mãe, para um pai, que ele foi sem querer, aconteceu. E agora o corpo dele começa a pedir aquilo ali, começa a buscar aquilo ali. E, meu irmão, se nós não chegamos aqui, nesse momento, e começamos a ensinar o jovem a se relacionar com Deus, a ter pureza nessa área, a ver o sexo oposto não como objeto da saciedade dele, é aqui que o descontrole acontece. É aqui que essa instrução surge. Você precisa controlar seu corpo em santificação e honra. Não pode ser desonroso. O corpo ele não pode ser violado por você mesmo e nem por ninguém. Nós temos mas muita moralidade na nossa santidade. E sabe o que acontece? A gente fala para o outro, a gente fala para as pessoas, por exemplo, você não aceita um cara que ele tem um problema com pedofilia e que por causa disso ele toca criança. Mas você aceita você violar o seu corpo, achando que isso é menos desonra a Deus. Você aceita você usar o seu corpo para o seu prazer de modo desenfreado, de modo desonroso, de modo a envergonhar Deus que criou o seu corpo, e você não vê perigo nenhum. E você não vê nenhum tipo de pecado nisso. Agora, toca uma criança. Nós não entendemos que a sexualidade ela se torna algo descontrolado. Uma vez que você pratica, você repete, aquilo ali tende a não se saciar. Pastor, por que o jovem ele não pode ter sexo antes do casamento? Porque, meu irmão, preste atenção. Qual é o parâmetro que ele está pregando para si? O múltiplo parceiros e os parceiros que ele quiser, ele nunca vai conseguir ter o parâmetro de se saciar com uma só pessoa. O pecado, quando ele vai sendo saciado, a carnalidade, aliás, carnalidade não se sacia, carnalidade se aguça. A cada vez que a carnalidade é praticada, ela pede mais. Então, o que vai começar a acontecer?
Você nunca ouviu de alguém que tinha toda uma moralidade que eu sou hétero, eu não me envolvo com isso, e daqui a pouco de muito sair por aí com uma, com outra. Você nunca ouviu de alguém que parou num relacionamento homoafetivo. Nunca. Você nunca ouviu isso. De homem que se tem desculpa, se tem alguma coisa para ser penetrado, ele está ali, ponto final. A gente nunca ouviu de assuntos, de pessoas que com animais. Não, isso nunca aconteceu. Isso é invenção. Será que a gente não tem exemplos suficientes para entender que a sexualidade ela nunca vai parar? A pessoa que tem uma vida sexual descontrolada fora do casamento, ela terá dentro. A pessoa que tem problemas fora, ela terá dentro. Casamento não cura pecado. Casamento não mata a carnalidade. Casamento só vai aguçar. Porque agora a sua vida sexual ali, o marido que chega para a esposa e fala assim, olha, se você não tiver relação comigo, que está errado também, é outro assunto, mas isso aí é outro assunto. Se o marido que tem envolvimento com a esposa, e ele fala para a esposa, olha, se você não fizer mais, eu vou te trair porque eu tenho... Não é o certo. É descontrole. Está errado do mesmo jeito. Está disfuncional do mesmo jeito. Não é porque agora o cristão está dentro do casamento que ele pode praticar o sexo de uma forma desenfreada. Ele tem que estar olhando se vê o seu apetite ele é saudável. Ou ele está ainda inflamado pela carne. Não é porque agora ele pode ter relação com alguém que ele usa o corpo daquele alguém pensando em outra mulher e está tudo certo. Nós precisamos usar o nosso corpo de forma controlada. É o que esse texto está falando aqui nesse verso 4. Nós não podemos aqui ceder a nenhum desejo imoral como aqueles que não conhecem a Deus. Ele não está falando que isso nem convém para nós. Não está no nosso meio ter uma sexualidade desenfreada. Não é para nós cristãos. Deus não pensa a nossa sexualidade assim. Deus pensa você, jovem, todos nós que estamos na flor do hormônio, no momento onde o nosso corpo ele pede mais o sexo, nós estamos no momento onde nós podemos sim, devemos sim controlar a nossa vida. O nosso corpo precisa sim estar sendo freado. Só que é interessante que quando nós pensamos sexo, nós pensamos em prática sexual. O evangelho ele vai para algo além. E Paulo ele chega a falar para nós aí, acompanhe comigo, deixe sua Bíblia aberta, aliás, não feche não. O verso 6 diz assim, e que nessa matéria, nesse assunto, no que estamos tratando, disse Paulo, ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Alguma versão traz a palavra iluda. Ninguém ilude. Sim ou não? Verso 6. A palavra iluda. Não? Ele diz, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque contra todas estas coisas, preste atenção nesse todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos o Senhor é vingador. Esse aqui é uma prática, esse defraudação vem de uma palavra grega, que o sentido é ansioso por ter mais, o que pertence aos outros, ávido por ganância, cobiçoso. Preste atenção, ele está falando aqui de uma prática que nós fechamos os nossos olhos, só que está presente hoje, nos WhatsApps da vida. A menina chama um cara casado e o cara dá uma legalidadezinha, começa a conversar, sabe que o assunto vai se tornar um assunto impuro, sabe que a tendência do assunto é desembocar num envolvimento físico, mas ele, não, eu não me envolvi fisicamente. Eu só troquei uma ideia, eu só me vi fraco. A palavra defraudação é isso. É você dar a alguém a oportunidade de ter algo que você não vai saciar. É você saber que... É você dar ao outro uma vontade de querer mais daquilo que você não vai saciar. Ou seja, mostrar o corpo. Querer que alguém te cobice, você que é casado ou não.
Querer que alguém te deseje, que alguém olhe o seu corpo com segundas intenções. Ou como uma menina que uma vez se converteu, chegou na célula dela e falou assim, eu não sei o que é isso, antes de ser cristã, os homens me olhavam na rua, mexiam comigo, agora ninguém faz isso. Cristã, sabe? Ela estava sentindo falta porque agora ninguém olhava para ela com desejos errados. Despertar, incentivar, motivar, dar vazão a qualquer tipo de assunto que vai desembocar numa impureza, que vai se envolver, você já defraudou, isso é pecado e Deus irá julgar essa atitude junto com a imoralidade praticada. Deus não vê você jovem, ficar de historinha com uma menina, ficar de disse-me-disse, dando condição para a impureza, para o gracejo, para aquela coisa. A pessoa fica ali de historinha no teu ouvido. Uma vez eu lembro que num trabalho onde eu trabalhei no Presunic supermercado, uma mulher ela começou a cismar comigo. A mulher cismou, só que eu já estava noivo. E mesmo que não tivesse, a mulher era casada. Então ela foi investindo, e eu cortando o assunto, eu não entrava em assunto nenhum. Aí eu ficava, nossa, dá tanta pena de você te ver em pé aqui dentro do mercado. Poxa, acho que eu vou pegar um banco para você. Eu falei assim, não precisa, porque aqui a gente precisa ficar em pé. Não, mas eu não consigo te ver em pé assim, coitado. E ela começou com esses assuntos toscos, até que um dia ela não aguentou de tanto levar cortes meus. Ela sentou com todos, tinha pessoa da padaria comigo, a mulher senta e fala assim, vem cá, você é noivo, né? Aí eu falei assim, sou. E você é fiel? Eu falei, claro. Ah, tá, entendi. A mulher pegou uma pnima comigo e começou a me perseguir. Um dia ela estava no lugar, na cabine lá, eu chego no mercado, era 5h pouca da manhã. Só que eu tinha que passar no vidro da padaria para entrar dentro da confeitaria para pegar a touca que estava lá no fundo da padaria. Então eu passei sem touca. Ela foi no meu chefe e falou assim, olha, tem pessoas andando de manhã sem touca na padaria. Uma das primeiras coisas que eu fazia era pegar uma touca e botar na cabeça. Aí meu chefe foi, me deu uma chamada, eu virei para ele e falei assim, só tem uma pergunta a fazer. Como é que eu vou pegar a touca que está lá no fundo da padaria sem passar pelo dentro da padaria? Eu queria entender esse mistério, porque eu vou me transportar. Como é? Aí ele passou a pegar a touca e botaram para cá. Tudo por quê? Porque um dia deu um corte naquela mulher. Não se revistava, era uma revista muito doida que fazia. Quando estava ela ali na saída, eu tinha que ser revistado com detalhes. Como se um dia ela fosse jogar um biscoito lá e falar, ladrão, pega ele. Então, meu irmão, deixa eu te falar, custa. Porque mexe com o ego. Você ser desejado. A pessoa está te olhando com outros olhos. Sabe? Tá ali. Mexe com o seu ego. Poxa, olha, eu estou casado, mas dá dor pro gasto, né? Porque falou uma gracinha para mim. Mas, pô, sou casado. Se eu não fosse... Isso já é uma defraudação nascendo no teu coração. Um desejo por oferecer algo que você não pode dar. Se hoje pegássemos o teu WhatsApp, será que teria algumas defraudações acontecendo? É muito comum, gente. Jovens que não morde e nem larga o osso. O que é isso? Gosta de pessoas ali. Ó. A gente estava falando sobre uma pessoa que teve essa prática a vida inteira. De querer as pessoas em torno dela. Gostava desse negócio de ser cantada. Palavra mole. Sabe? Quando tinha, podia usar quem quisesse para se saciar. Quando vai para dentro do casamento, essa pessoa não consegue ficar fiel. Primeira vez que se vê cobiçado, vai ceder. E os problemas de casamento não é o casamento, gente. É o que antecede a ele. Porque dentro de igreja, o que tem de gente que se casa para fazer sexo, não está no gibi. E o que tem de gente dentro de igreja insatisfeita com sexo horrível, que não sabe agora o que faz, que não sabe como se livrar, que agora tem uma outra mensagem que persegue, que é:
até que a morte os separe, e a pessoa pensa, como eu faço? Se eu matar também está errado. E agora, pastor? Pô, não é melhor experimentar, porque vai que a gente não gosta depois. Como essa é a questão padrão. Como que eu não vou gostar de algo que eu nunca provei, que eu vou descobrir junto com alguém? Nós vamos nos encaixar fisicamente, sexualmente. Isso que os nossos jovens tinham que ter. Indico um livro para vocês, Namoro, Biscoito e um Grande Problema. Sabe o que aconteceu? O cara era um missionário, um homem de Deus. Encontrou a menina dentro de um lugar missionário. Maravilhoso. Começaram a querer casar. Fizeram um voto de nunca se beijar. Não vamos nos beijar, não vamos nos beijar, só no dia que o pastor falar, pode beijar a noiva. Aí o que aconteceu num dia 31? Os fogos rolando, o cara se empolgou e falou assim, amor, o que teria problema se a gente desse um beijinho agora, só nesse momento? É um momento de comemoração. Começa a defraudação. O que aconteceu? Ali um beijinho. Depois, esses beijinhos passaram a ficar um pouco mais frequente e na moita, porque todo mundo sabia que eles estavam fazendo um voto diante de Deus. Aí esse negócio começou a ficar pior. Aí ele começou a falar, somos como ferro, quando liga, acende embaixo. Aí ele começou a ficar desejoso demais da menina, daqui a pouco começaram a passar a mão aqui e ali. Que a gente pensa, isso já não é sexo, né? Passar a mãozinha aqui e ali não é sexo. O teu corpo de namorado, presta atenção numa coisa, não pertence um ao outro. Namorado não é relacionamento. Namoro não é relacionamento. Namoro não é relacionamento. Namoro não é carimbo para nada. Namoro não existe. O namoro só existe para mim depois que ele se conclui. Quando alguém vira noivo e casa. Antes, Deus não aprova. Não há base nenhuma no cristianismo, nem no povo de Deus. Não há base para namoro. Isso é uma estrutura criada na nossa sociedade. Para quê? Para acabar com a tua vida. Para te dar um breve conto de fada. Até que um dia esse menino vai virar, vai pegar outro e vai te trair. Aí você vai ser traído antes de entrar para o teu relacionamento. Só que é justo com aquele que vem depois? É justo com quem se cura, com quem se santifica, pegar você toda destruída ou vice-versa? É justo com aquele que vem depois para viver a vida com você e você pensando, tá bom, já fui trouxa assim, já dei. As meninas estão hoje, meu irmão, 16 anos falando, já fui trouxa, homem hoje come na minha mão. 16 anos. Não sabe soletrar paralelepípedo. E está dizendo que estão frustradas com os homens. Homem é tudo igual. Vivida, hein? Tá bom. E vice-versa. Estão expert em relacionamento sem nunca ter tido. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Presta atenção. Sabe o que aconteceu? Ele chegou para a sogra, o missionário da nossa história, e falou assim, nós vamos antecipar o nosso casamento. Ele não usou a palavra bonita que eu vou falar, ele falou assim, porque senão eu vou com a tua filha. Falou uma palavra feia. Ele falou, eu tô louco. A senhora não está entendendo, vai dar ruim. Já tinha dado ruim há muito tempo, só que nos padrões morais, não. Casaram debaixo da moita. Aí foi lua de mel. Primeiro dia da lua de mel, ele falou que comia sexo, dormia sexo, tomava banho, claro. Comia sexo. Foram 7 dias sem fazer mais nenhuma outra coisa. Só sexo. Entraram dentro do carro, só que eles tinham feito um voto de que dentro do casamento eles não tocariam no assunto divórcio. A gente vai se acabar na vida, mas nós não vamos falar de divórcio. Só que ele fala e ela confessa, depois que eles passam por uma restauração, que naquele dia, um olhava para o outro e tinha nojo, repulsa. Olhavam para o outro e falavam, por quê?
Esse é o barato, porque nós já vimos isso aos montes. Casais que não se contêm, meu irmão, que parece um leão um voando para cima do outro. Quando casa, o apetite passa. Aí, quando olham para o outro, falam assim, que besteira que eu fiz, irmão, eu só casei porque a igreja falou para eu ter essa mulher, agora que eu vi que não é novidade. Não é isso, você não tem apetite que se sacia. O seu apetite pode ser, meu irmão, toda noite, pode ser toda hora, tua esposa pode querer todo dia que você vai olhar, você mulher ou você homem, vai olhar e vai falar, essa pessoa não me sacia, não me preenche, é ruim estar com ela. Agora preste atenção, eles passaram 2 anos que eles descreveram como inferno. Eles falaram, nós vivemos o inferno como missionários. Você acha que isso é assunto lá, né? Nada. Nada. Poucas pessoas têm coragem de abrir a vida sexual. Porque se tem uma área que tem trazido vergonha. Agora, preste atenção, meu irmão. Sabe o que é pior? Mesmo sem você abrir ou não, defraudando, na imoralidade, a Bíblia fala que Deus será o teu vingador. Ele virá pegar cada ato sexual que você praticou. Todas as vezes que você defraudou alguém, todas as vezes que você seduziu alguém para uso seu, todas as vezes que você se deixou defraudar, todas essas vezes o Senhor irá vingar, diz a palavra. É a terceira coisa que eu quero abordar. A primeira foi essa questão da vontade, a segunda foi o descontrole sexual, a terceira foi a defraudação, e a quarta coisa é que Deus é vingador. Sabe o que é triste? A palavra diz em Hebreus 13:4 que digno de honra seja, olha só, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Leito conjugal tem que ser mantido puro. Sabe por quê? Ele diz, olha a ameaça, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então preste atenção, Deus é vingador porque um dia ele há de julgar e condenar essas pessoas. Outra questão, a Bíblia diz que pessoas que cometem isso não entrarão no reino de Deus, ou seja, nunca entraram. Se não vão entrar lá, não entraram aqui. A Bíblia diz isso em Efésios 5:5. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta. Para você que gosta aí de apego, ele diz, porque avareza é idolatria, já revela logo. Aí ele diz, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Nenhuma pessoa imoral, nenhuma pessoa que pratica imoralidade ou impura entrará no reino de Deus. E essa eu quero que você abra comigo. Você depois vai voltar para Tessalonicenses. Mas agora vai lá em Apocalipse 21:8. Ele fala no início, nos outros versículos acima, aí em Apocalipse 21, que quem vai herdar, Deus vai fazer muitas coisas por nós que herdaremos o seu reino. Agora lá no verso 8, está escrito assim, se você vai se perguntar o que será feito pelos bons, por aqueles justos que foram alcançados por Cristo, e aí? E o que vai se dar com os demais? Verso 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você quer saber o que Deus pensa dessa sua descontrole que você diz que não quer mudança? Ou que você não crê numa mudança? Ele diz, eu vou ser o seu juiz e vou te jogar no lago de fogo, não vou te deixar entrar no meu reino. Já deu para saber o que Deus pensa. Deus, de forma alguma, faz vista grossa ou te ver como um pobre coitado. Agora eu quero me dirigir pouco às famílias dessa igreja. Meu irmão, preste atenção que isso, a vida sexual dos filhos, está nas mãos dos pais. Quando uma menina ela ia para sua noite núpcias, se ela não tivesse sangramento, a lei garantia que essa menina poderia ir até a porta da cidade,
junto com o pai dela, com a família, e todo mundo assistiria a nação de Israel apedrejando essa menina. E o pai teria que assistir por quê? Porque ele não foi o guardião. Porque ele não guardou. Eles teriam que permitir o apedrejamento da menina porque ela não era mais virgem. Pastor, por que tanto rigor? Por que tanta... É por isso que nós estamos vivendo hoje, aonde virgindade é vergonha para as meninas cristãs. Homem cristão dizer que casou virgem é uma afronta às pessoas. Eu estou te falando. Quando a gente chega e fala, sou virgem, casei virgem, a pessoa olha para você como quem diz, dentro da igreja, o assunto já está banalizado. Por isso, meu irmão, taca uma pedra hoje para você ver se alguém vai tratar isso de forma comum. Outra questão, eles estavam querendo livrar a nação de ter filhos fora do casamento. Nós nunca tivemos isso. Isso não acontece dentro de igreja. Eles queriam livrar a menina e o menino, o rapaz, de ter usufruído de alguém que ele não vai pagar o dote, que ele não tem apreço, que ele não dá honra. Ele queria livrar o pai da menina, o pai do rapaz, de serem desonrados diante da nação, porque sexualidade tinha a ver com paternidade, mas hoje não. Hoje nós temos que ensinar o jovem a usar camisinha. Por isso era uma coisa tratada com muito vigor. Mas continua, meu irmão. Só que hoje não manda apedrejar. Deus fala, eu vou me encontrar com você, vou te julgar, vou te colocar no lago de fogo. Aliás, eu não deixo você entrar no meu reino e te jogo no lago de fogo. Você vai queimar eternamente pelo seu descontrole. Só que a prática sexual ela continua libertina, mesmo dentro de igreja. Preste atenção, você acha que é uma coisa assim que todo mundo aceitou? Paulo ainda traz aqui um antídoto, lá no verso 7 e 8. Ele diz, olha, pois Deus não nos chamou para impureza e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. O que ele está argumentando? É demais ou não é o que Deus faz por nós? Sim, é a vontade dele. E ele está dando o Espírito dele. Então preste atenção, meu irmão, você não foi chamado para impureza. Não bote na sua cabeça que ser impuro dentro de igreja é fraqueza. Não é. É pecado. Fraqueza traz vitimismo. Essa linguagem entrou dentro da igreja. Eu quero aqui abolir. Você não tem fraqueza, você tem pecados. Pastor, eu estou fraco. Parece que a pessoa faz como... Eu sou vítima. Não é, meu irmão, você é o vilão da história. Por favor, entenda com amor aqui. A vontade de Deus é a santificação e ponto. Deus julgará no fogo, Deus não deixará que entre no seu reino e ponto. Nós não podemos aqui passar pano quente na vida sexual das pessoas como se fosse fraqueza. É um momento de fraqueza. E o que isso tem a ver com pecado? Não, pecado é carnalidade. Aquilo que não está em mim não aguça, nem nos momentos da minha fraqueza. Então preste atenção. Cada um ao ser tentado, não diga, disse Tiago, por Deus sou tentado. Porque cada um é atraído, engodado pelos seus próprios desejos, disse Tiago. Então você não foi engodado por cada fraqueza. Você foi engodado porque você tem esse prazer guardado aí dentro. Não há justificativa para você cobiçar marido de ninguém, esposa de ninguém. Não há justificativa para você, meu irmão, olhar com padrões errados para ninguém. Não há justificativa para você se saciar, porque senão vai enlouquecer. Coisas desse tipo. Por quê? Porque Deus, se você está rejeitando uma mensagem de pureza, e na vida sexual a Bíblia diz que você não está rejeitando um homem, você está rejeitando o próprio Deus. Tem um porquê isso. E eu quero concluir dizendo esse porquê. Por que Deus tem tanto interesse na santificação do nosso corpo? 1 Tessalonicenses 5,23 vai dizer o quê? E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. O corpo, ele não nasce de novo. Ele não converte.
nós temos aqui uma figura que o corpo está sendo santificado até o dia que ele se revestirá de imortalidade, de incorruptibilidade. Agora preste atenção, o corpo ainda é físico, ainda sofre com as doenças, com o tempo. Então, como pensar? Se a gente for achar que o corpo ficou para trás, não, o corpo está também nesse processo de santidade, sim, e tem um motivo, e eu quero mostrar por quê. Olha, por favor, comigo 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12. Irmão, o texto que abre, o versículo que abre esse capítulo, o trecho que vamos ler, é um versículo muito mal entendido. Olha o contexto que ele está. Ele está falando de questões sexuais. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Observou como que o cristão ele não tem nenhum descontrole? Paulo disse, nenhuma coisa me controla. Vamos lá. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Está falando do corpo. Olha aí, vamos lá. Vocês sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornam uma só carne. Você entendeu que o que torna uma pessoa uma só carne com a outra? O casamento acontece a partir da união sexual? Quando você se uniu sexualmente com alguém, você se tornou um com aquela pessoa. É o que o texto está falando. Não se tinha, gente. Vamos lá no cartório em Vila de Cava. A gente cumpre isso como igreja por causa do nosso papel civil. Mas não se tinha cartório de... Não. Fazia-se a cerimônia. Nunca se teve casamento sem cerimônia. Testificação diante da sociedade, diante de Deus. Se fazia um juramento, troca de palavras ali, se unia um ao outro e eles entraram para a cabana, meu irmão. Era assim que era casamento. Vamos voltar para o texto. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ele está falando o seguinte, antes de você casar com alguém, entenda que você casou com Jesus. Você se tornou um com Ele. Olha agora a coisa rasgada. Fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Será que vocês não sabem isso? É a pergunta de Paulo. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vamos voltar lá em cima. Quando ele vai falar, meu irmão, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, eu não deixarei dominar por nada. Meu irmão, nada pode te dominar. Essa é a mensagem do Senhor. Outra questão, quando ele fala do estômago, você sabe que o estômago fica no corpo, né? Interessante que ele fala que Deus vai destruir o estômago e vai destruir os alimentos. Só que ele fala, é como se ele pegasse algo transitório, comida. Ele fala, essa comida aqui, o seu estômago que é para comida, isso vai ser destruído, porque isso é para aqui agora. Lá no futuro a gente não sabe como vai ser a alimentação. Mas aí daqui a pouco ele vira e fala, mas... Ele liga uma ideia ou outra. Eu sei que um texto parece meio obscuro, mas não é simples. Ele está falando, o estômago e a comida vão ser destruídos. Isso passa, isso é perecível. Mas o corpo não. O corpo Deus ressuscitará, porque ele está falando, o teu corpo é para Jesus, o teu corpo será modelado para Jesus, o teu corpo tomará uma forma na ressurreição, assim como ele foi ressuscitado, o Senhor Jesus foi ressuscitado, você será ressuscitado, então o seu corpo precisa ser tratado com mais dignidade, ele não vai cair, isso que eu falo, o corpo do cristão, ele não é qualquer coisa, ele não é uma coisa banal.
O físico para nós é algo que tem que ser tratado com carinho, com amor, com dedicação. Aí ele vai dizer, pois o corpo de vocês está um com Jesus. Vocês se tornaram um com ele. Tudo que vocês fazem contaminando ou não. Porque Jesus está em você. Você não tem como se desligar de Jesus e praticar imoralidade. Então ele está falando, quando você faz isso, você está levando aquilo que se uniu ao Senhor a se tornar um com uma impureza. Por quê? Porque a ideia do templo aqui está presente. Aí ele diz, você se tornou um com uma meretriz, com uma prostituta. Você foi lá, se ligou com qualquer pessoa. Você está com isso contaminando o seu corpo, que é o lugar de habitação do Senhor. Sabe por quê? Nós tratamos isso como se isso fosse uma questão figurada. Como se isso fosse uma questão, sabe, alegórica. Ah, você é o templo do Senhor, o seu corpo pertence a Cristo. Não! Paulo está dizendo, o seu corpo pertence a Cristo. Fujam da imoralidade. Aí ele vai colocar claro, porque se eu cometo alguns pecados é fora do meu corpo, mas quando eu peco sexualmente, eu estou pecando contra o meu próprio corpo. Eu estou pegando aquilo que é meu, que foi me dado, para honrar ao Senhor, para entregar um culto a Deus através do meu corpo, e eu estou entregando ele a qualquer coisa. Então preste atenção, meu irmão. Aí ele diz, o argumento maior começa no 19, quando ele fala, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês. O Espírito Santo está. E que vocês receberam de Deus. Foi da parte de Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E ele vai dizer, será que vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos? Vocês foram comprados por preço. Então glorifiquem a Deus no seu corpo. Agora, essa é a versão... Eu gosto da NVI, nesse verso 20, ele diz, vocês foram comprados por alto preço. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ele vai colocar que o corpo é um sistema de culto também. O nosso corpo, a forma como lidamos com o corpo, tanto nosso quanto do outro, é um culto a Deus. Violar uma outra pessoa, defraudar uma outra pessoa, usar o corpo daquela pessoa para meu prazer, é uma desonra a Deus, é uma agressividade a Deus. Aquele corpo, ele tem uma importância diante de Deus para culto a Deus. Então, quando eu uso o corpo de uma mulher, de um homem, eu estou usando isso para desonra, para um ato de agressividade à glória de Deus, porque Deus mesmo configurou o corpo do ser humano com as próprias mãos. Foi o próprio Deus que iniciou o processo criativo do ser humano por um boneco feito de barro. Deus, ele vê como algo importante o corpo do outro. Quando eu olho o outro como um objeto de desejo, de prazer, eu estou descendo um nível de ser humano, eu estou me tornando uma pessoa totalmente baixa. Eu estou menosprezando o corpo daquela pessoa, uma coisa inviolável. Eu só posso me fazer um com quem eu tornei, eu me fiz uma aliança. Fora disso acabou, eu não posso me ligar mais ninguém. O que passa disso não tem propósito. É abominável, é sujo. Se uma pessoa for meditar o que é sexo, né? Ela nunca faria com uma pessoa que não dissesse para ela, eu te quero pro resto da minha vida. Essa é a mensagem que eu vou levar para os meus filhos. O dia que tiverem condição de ouvir. E essa é a mensagem que eu falo para todo mundo. Se essa pessoa não te quer para a vida toda, ela só quer te usar, ela só quer abusar de você, ela só está usufruindo. Isso é muito pecaminoso, isso é muito baixo, isso é um nível de depravação muito baixa, é um nível de poço de fundo, muito fundo mesmo. A pessoa chegou num nível que ela não pensa em mais nada, que ela não honra mais ninguém, que ela não honra a si mesmo. Quem não dá valor ao seu próprio corpo vai dar valor a quê? A Bíblia fala uma coisa tão linda dentro do casamento, que assim como Jesus cuida do corpo, protege a igreja, santifica, purifica. Olha comigo Efésios, vamos lá. E a gente termina aqui em Efésios. Efésios 5.
olha o que está escrito no 28. Olha que princípio poderoso para nós que somos casados, para quem irá casar. Que o Senhor nos dá isso. Que o Senhor nos dê isso com a nossa vida sexual. Assim, 28. Também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Ele está falando desse ato de se tornar um. Ele diz, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta, cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Meu irmão, preste atenção nisso aqui. Ele está falando que o corpo do outro, quando é meu, eu vou cuidar. Quando você se dá para alguém que não é teu, que você não é dele, essa pessoa ela não tem cuidado, ela não é um com você, ela só está usando o seu corpo. E o contrário disso, sexo, envolvimento físico, ele é guardado para o casamento porque é um ato de cuidado. Sexo não é um ato de usar, sexo é cuidar do outro. Quando você se dá para alguém sexualmente, você está se dando para alguém que você cuida, que você zela, que você tem aliança, porque essa pessoa fala, eu não estou usando você, eu te quero pro resto da minha vida, eu dou a minha vida por você, eu não estou te dando, eu não quero prazer com você, eu quero viver com você. É como Jesus, é um amor de servir, de se dar. Essa é a figura do sexo. Agora, como praticar isso fora do casamento? Como praticar? Como é que você está zelando por sua esposa, está alimentando, está deixando ela bem? É isso? É sério? Quer pregar isso para mim agora? Palhaçada. A gente está querendo o quê? Quando você vai para uma pessoa, quando você se faz um com uma pessoa fora do casamento, o que você está querendo? Está querendo usar a pessoa. E besta é quem cai no conto desse. Nós precisamos fugir da imoralidade. Ainda é um assunto para hoje, para agora. Deus não te vê como pobre coitado, Deus não vê ninguém como pobre coitado, Deus não vê ninguém como vítima. Muito pelo contrário, se Ele há de julgar, meu irmão, eu te garanto que Ele te vê como réu. Que hoje você saia daqui capacitado pelo Espírito a entender que é a vontade de Deus. Sendo a vontade de Deus, Ele irá cumprir a santificação. Está aqui no texto. Se Deus ele quer te santificar, Ele quer por algum motivo, eu te mostrei, Ele vê o seu corpo como algo que Ele comprou. Glorifica a Deus no seu corpo. Preste culto ao Senhor. Entenda, até a nossa vida sexual, ela glorifica a Deus. Sexo não é o pecado. Uma vez eu conversava com uma pessoa, que a pessoa falou assim, o que aconteceu lá, que a serpente mostrou para Eva, foi o pecado, não foi? A fruta que comeu lá não foi o pecado? O sexo? E eu falei assim, não. Eu sou, mas como não? Eu sou cristã desde sempre, e sempre ensinaram isso. Sexo não é só para reprodução. Nós não acreditamos. A Bíblia não prega sexo para reprodução somente. Sexo é uma coisa para prazer, para ser bom, para ser de saciedade. Tem que gerar, sim, edificação. Não tem que depravar, não tem que abusar, não, tem que promover. Tem que ser aquele momento sexual que você sai e você se sente puro, você se sente limpo, você se sente bem, você se sente santo, você se sente feliz. Pecado não tem como trazer isso. Nenhuma das coisas que eu estou te colocando aqui, pecado não vai te trazer saciedade, pecado não vai te trazer felicidade. Só a alegria do mundo. Não vai te trazer calmaria, paz, aquele alívio, porque também traz, desestressa, faz bem. Não, vai ser algo pesado, vai ser algo que você não pode falar para todo mundo, eu sou eu tenho um comprometimento com essa pessoa, eu assumi essa pessoa para a minha vida. Não, você não pode também chegar e falar, eu estou usando essa pessoa por enquanto, para me aliviar. Então, meu irmão, preste atenção, por favor. Eu só tive um interesse, não tinha como tratar de assuntos de santidade sem passar por essa área. Nós não tratamos tudo. Eu espero que você tenha tomado para você uma devoção a partir de hoje em ajudar jovens, em ser pastor da sua família, em olhar para sua casa e falar, na minha casa a impureza não vai reinar. Eu
vou pregar dentro da minha casa pureza sexual nesse tempo. A minha casa não vai ser violada, não vai ser desonrada, não vai ser abusada, não vai ser lugar de desonra a Deus. E eu, a partir de mim, vou glorificar a Deus com o meu corpo. A minha intenção é mostrar para você que o corpo é algo que a Bíblia traz com muita seriedade. Está dentro da obra de santidade. Você não pode usar uma roupa indecente. Não é porque a tua igreja, a roupa decente aqui, nós não pregamos que seja A ou B. Mas se você se mostra com a roupa A ou B, pode ser uma saia, meu irmão, lá no pé. Se a lasca vem aqui e tu mostra as tuas coxinhas definidas, está defraudando. Você não sabe quem está te olhando. Esposos, aprendam a manter esse vínculo com a sua esposa, dizer, olha amor, quando eu te ver e não tiver agradável, eu posso falar? Porque eu não quero que ninguém te olhe. Teu corpo só é para ser despido para teu marido. Ninguém precisa saber das tuas curvas. A mulher também tem que ser sensual, vai se vestir igual uma velha. Então se vista. Mas entenda que isso é um ato de prostituição. Você está defraudando pessoas. Você está se expondo para que outros fixem os olhos em você. E entenda, para as meninas novas, eu sempre falo uma frase. Aquilo que está muito à mostra, geralmente não tem muito valor. Geralmente eu não compraria algo que está muito à mostra. É falta de valor. Até o cabelo da mulher é uma coisa honrosa. O corpo da mulher é uma coisa honrosa. Mulheres, cuidem dos seus corpos. Guardem, protejam, livrem homens de ficar te cobiçando. Você é para ser cobiçada por um homem só. Aí nem precisa de roupa. No público, usem a roupa que mais for cabível para você se guardar, se cobrir. Dentro disso você tem que criar a sua regra. Entenda, roupa tem sim um papel da santidade, mas nós não falaremos que saia. Saia. Tu nunca viu uma saia? Outro dia tinha duas irmãs conversando numa fila de coisa. E a menina muito nova, então me chamou a atenção. Estava comentando com a pastora que a saia da menina era um tipo de saia que grudava aqui e ia muito rente ao corpo. E abria lá no pé. Só que na cabeça dela, ela está usando uma saia até o pé. Mas ela não percebe. O fato de modelar o bumbum é impuro, é indecente. Mas está dentro de uma saia. Eu estou te dando exemplo, meu querido. Está prestando atenção? Está dentro de uma saia. Saia não é santo. Nem calça jeans é santa ou não. Você tem que saber se olhar. Você tem que saber. Será que eu estou mostrando algo que ninguém precisa ver? Os homens, para quê? Se você tiver, sinceramente, usou uma camisetinha, está se sentindo um cara, está querendo chamar atenção para si, está no mesmo pecado, irmão. Está no mesmo pecado, está no mesmo buraco. Um dia Deus vai se vingar pelas suas camisetinhas. Você tem que pensar o que está no teu coração. Você tem que pensar o que isso desperta no outro. Para que você quer botar isso? A minha intenção em pregar isso é fazer você usar seu corpo para a glória de Deus. Vai sentar, preste atenção, mulher. Se você não está expondo suas pernas, ninguém precisa saber o que tem aí. Outra coisa, tem gente pegando na nossa igreja e botando fotos em Facebook de biquíni. Eu não preciso saber uma vírgula do teu corpo. Não tenho problema com isso, graças a Deus. Eu já saí com pessoas aqui para parque, a gente foi, pessoas ficaram de biquíni. Não é isso. Não é por mim. Agora é desonroso para o teu marido. Se fosse a minha esposa, não colocaria. Está errado. Biquíni é roupa de banho. Não é para parar em Facebook. Só está faltando fazer assim e mostrar a marquinha. Ou faz logo tudo. Arranca tudo e bate uma foto e bota no Face. Se é para mostrar, faz a alegria do povo de uma vez. Meu irmão, que geração porca é essa? Outro dia eu fui olhar status, pum, me deparei e falei, uau, crente. Onde a gente vai parar? Vai logo a alegria do povo, arranca tudo e bate uma foto. Já que é para mostrar, mostra tudo. Tá feio. Não mostra não. Dê valor ao seu corpo. Glorifica a Deus com o seu corpo. Eu quero orar. Você identificou seus desejos errados. Referente a alguém, meu irmão. Essa é a hora de você colocar para Deus e falar, Senhor,
me desencanta por aquela pessoa que ela não é meu esposo. Senhor, me desencanta por aquela mulher que ela não é minha esposa. Se você tem defraudado alguém, coloca a vida dessa pessoa e fala assim, Senhor, perdão, eu estou usando alguém. Eu quero que a gente tenha liberdade para orar. Eu quero que você ore. Eu não vou ficar aqui orando por você, eu vou orar junto com você. E eu quero que você coloque diante do Senhor os seus pecados, meu irmão.